Vamos chamar a atenção, criar um alerta aqui, para o conceito do as late as possible. Todo o nosso planejamento é feito as soon as possible. Mas as folgas livres, elas são definidas como um limite de reprogramação ou atraso de uma atividade, de forma a não alterar a data de início das suas sucessoras. O que vem a ser isso? Isso significa que, se nós tivermos, e eu vou fazer uma alteração no nosso exemplo, se nós tivermos aqui, por exemplo, uma ligação que defina para essa atividade aqui uma sequência de produção que só vai poder ser realizada e continuada após a realização do trabalho de uma sequência outra. Então, temos o caminho da unidade 13, 14 até 18 e temos o caminho da 22 até 21. Embora o caminho da 22 a 21 seja um caminho independente, há a necessidade da conclusão de um trabalho do caminho anterior para prosseguimento do caminho 23 até 21. Nesse caso, temos claramente aqui o aparecimento de uma folga livre entre a atividade 22 e a atividade 23. O que significa dizer que essa folga livre é o quanto ela pode ser atrasada o quanto ela pode ser reprogramada sem atrapalhar o início da atividade sucessora ou das atividades sucessoras. Nós temos trabalhado sempre com o conceito de as soon as possible. Todos os projetos normalmente são feitos constraint type. Todo projeto é feito no princípio de o mais cedo possível. Mas se nós programássemos essa atividade para ser realizada o mais tarde possível, qual seria o objetivo de programar uma atividade em particular para o mais tarde possível? Nesse nosso caso, entendendo que esse conjunto é uma produção de uma parte, de um pacote, poderíamos querer que todos esses elementos ficassem o mais perto possível um do outro para dar um sentido de continuidade de produção mais sumário possível. Então, essa atividade, ao invés de começar o mais cedo possível, poderia começar o mais tarde possível, definindo aqui um caminho curto e de produção contínua. Se nós colocarmos o mais tarde possível, essa atividade deveria ser colocada, essa atividade deveria ser colocada, agendada, para começar de maneira que não atrapalhasse o início da sua sucessora. Porém, nessa ferramenta, quando ajustamos a atividade para acontecer o mais tarde possível, ela não só utiliza toda a folga livre que ela possui, mas ela também utiliza a folga total que ela possui. Então, o conceito de as late as possible aqui não está sendo bem empregado. Está trazendo uma reprogramação forçada, eliminando todas as folgas livres das outras atividades, porque não está utilizando apenas a sua própria folga livre, e sim está utilizando a folga total que ela possui, com isso, criando uma programação irreal, possível, porém irreal, trazendo ao projeto mais um caminho crítico
além daquele original que ele possuía, eliminando todas as folgas, eliminando todos os recursos de reprogramação que o projeto possuía. Comparando esse conceito, onde folga livre, ao ser colocado no as late as possible, seria conceito adequado, nós podemos ver na ferramenta Primavera que a mesma atividade, tendo uma folga livre, sendo essa a folga total, ao ser reprogramado com uma restrição de zerando a folga livre, ou seja, o mais tarde possível, ela assume a posição de o mais tarde possível dentro da folga livre original. Então, mantendo a definição de as late as possible e folga livre. Nessa ferramenta, que é a ferramenta PEP Master, também de gerenciamento de projetos, uma atividade que possui folga livre, e aqui nós vemos o mais tarde possível, quando reprogramado no just in time, as late as possible, ela assume a posição de o mais tarde possível, sem comprometer o início das atividades sucessoras. Nessa atividade, que é o Spider Project, outra ferramenta de gerenciamento de projetos, a atividade que possui folga livre, ao ser reprogramado para o mais tarde possível, ocupa uma posição que não compromete o início das sucessoras. Essa ferramenta JX Project, ou JX Project, ela não tem esse problema porque ela não possui a condição de programar a atividade no mais tarde possível. Ela não possui o problema, também não possui o recurso. Na ferramenta Open Project, que é uma ferramenta livre, ela, quando ajustada na atividade que possui folga livre para o mais tarde possível, do fabricante Serena, ela traz o mesmo problema da ferramenta Project, por ela utilizar toda a folga total ao invés da folga livre, e ainda comete o descuido de não incluí-la como atividade crítica no processo. Como foi falado, a ferramenta MS Project utiliza a folga total e não a folga livre para recuperar prazos ou brechas na programação quando ajustada para o as late as possible.